Você provavelmente conhece a história do apóstolo Pedro, discípulo do Senhor Jesus, quando este negou que o conhecia por 3 vezes. Quando Jesus foi preso, Pedro estava ali observando o que os guardas, o que os religiosos estavam fazendo com Jesus, misturado no meio da multidão. Então, quando alguém o reconhecia, ele falava: não, eu não conheço este homem. Não, eu não conheço, não tem nada a ver com ele. 3 vezes ele negou o Senhor Jesus. Muitas pessoas conhecem esta história, mas talvez não por um ângulo que você vai conhecer agora. Diz o texto que antes de Jesus ser preso e antes de Pedro negá-lo, que o conhecia 3 vezes, Jesus teve esta conversa com Pedro dizendo assim: Simão Pedro, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. Você vê que o diabo tinha um interesse especial em Pedro. Tinha um interesse especial. Ele queria peneirá-lo. Assim como, é claro que, tanto para Deus quanto para o diabo, a alma é alma. Cada alma é preciosa. Mas algumas almas representam muitas almas. E Pedro certamente representava muitas almas, porque ele era um dos principais discípulos. Então Satanás queria derrubar Pedro. E Jesus disse: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E Pedro lhe respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas Jesus disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Então, o que aconteceu quando Pedro negou que conhecia Jesus aquelas 3 vezes, e aí o galo cantou? Na verdade, Pedro descobriu que quem não conhecia alguém não era ele que não conhecia Jesus, e sim ele que não conhecia a si mesmo. Pedro não se conhecia. E foi necessário que ele passasse por aquela situação, aquele grande constrangimento, porque um tremendo constrangimento, você pode imaginar. Em um momento, você está dizendo: não, Senhor, estou pronto para ir contigo para a prisão, até a morte, se for necessário. E em um próximo momento, você está negando que até conhece Jesus. Você pode imaginar o choque de realidade que Pedro teve com ele mesmo. Pois ele conhecia sim Jesus, e isso ele sabia, mas quem ele não conhecia era ele mesmo. Ele não se conhecia. Ou seja, ele tinha uma ideia muito falsa, muito errada de si mesmo. Ele se achava, digamos assim, espiritualmente falando, um super-homem, que ele estaria pronto para tudo, para qualquer coisa. Mas, na primeira prova, ele foi reprovado. E esta é uma lição tremenda para todos nós, para mim, para você, para todo mundo. Porque eu tenho visto, sabe? Eu tenho visto muita gente se comportar como Pedro. Muita gente que, no calor da emoção, fala palavras bonitas. Eu amo Jesus. Jesus é tudo para mim. Eu nunca vou abandonar Jesus. Quero servir Jesus até a morte. Eu nunca vou olhar para trás, nunca vou me desviar, nem para a esquerda, nem para a direita, nunca vou abandonar, nunca isso, nunca aquilo. As pessoas falam no calor da emoção o que elas gostariam que fosse verdade, o que elas gostariam de fazer se estivessem naquela situação. Só que o que elas não sabem é que elas têm uma ideia errada de si mesmas. Estão apoiando no seu próprio conhecimento, no seu próprio entendimento,
na sua própria estrutura. E a palavra de Deus nos avisa com respeito a isso. Lá em Provérbios, já diz assim, Provérbios 3 e 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Quer dizer, não se apoie, não apoie os teus pés no teu próprio entendimento. Reconhece a Deus em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Ou seja, o alerta aqui é claro. Nós temos a tendência a confiar em nós mesmos. Sermos sábios aos nossos próprios olhos. Temos a inclinação de achar que somos mais fortes do que realmente somos. Confiar demais. Sabe, a pessoa, ela nunca pensa assim, eu vou cair em adultério. Né? O adúltero, normalmente, quando ele se casou, ela se casou, não pensava assim, um dia eu vou trair meu marido, vou trair minha esposa. Não pensava. Aliás, muitos adúlteros, anteriormente ao adultério, falavam horrores de quem cometia adultério. Falavam horrores de quem traía. Não é? Sempre abominaram a traição, disseram, não, isso é horrível, isso é questão de caráter, não tem desculpa para trair e etc. Falaram isso, até que um dia se encontraram na cama com outra pessoa. Ou seja, achavam que tinham uma estrutura que não tinham. Foram enganados pelo próprio coração, enganados pelo próprio entendimento. Por isso diz o texto, confia no Senhor de todo o teu coração. Não é confiar em você de todo o teu coração, é confiar no Senhor. Porque você se apoia no que você sabe, você apoia no que você sente, e às vezes esta autoconfiança se torna exagerada, como era o caso de Pedro. Você vê que Pedro, dos 12 discípulos, ele se destacava. Não tem dúvida, não há dúvida que dos 12 ele era o que mais se destacava na questão de ousadia, de intrepidez. Foi ele que falou para Jesus assim, olha, se é o Senhor mesmo que está aí na água, então manda que eu vá andando pelo mar, pelas águas, me encontrar contigo. E ele saiu do barco e andou, deu alguns passos sobre a água. Ele tinha essa ousadia. Foi Pedro que tirou a espada lá quando vieram prender Jesus e cortou lá a orelha do soldado, não foi? E de certa forma, Pedro, apesar de ter negado Jesus, que o conhecia 3 vezes, ele era o único que estava lá no meio do povo. Os outros tinham corrido. Pernas para quem te quero. Não é? Ele estava lá no meio das pessoas. Mas ele tinha uma confiança um tanto exagerada em si mesmo. Ele confiava em si mesmo em demasia. Por favor, entenda, autoconfiança é muito importante. É importante você ter confiança em si mesmo. É importante você ter autoconfiança, ser seguro das suas escolhas, das suas decisões e etc. Acreditar em si mesmo, isso é importante, mas não em demasia. Porque a pessoa que acredita em si mesma em demasia, de forma exagerada ou até mesmo exclusivamente, ela deixa até Deus de lado, porque ela diz assim, eu me garanto. Esta pessoa é uma candidata ideal para estar nessa situação de Pedro aqui. De total constrangimento e de sofrer um choque de realidade quando levar uma torta na cara da vida, mostrando para ela, você não é tudo isso que você pensa, não. Quando a vida der uma torta na cara dela, um bolo na cara dela, ela vai ficar achando, poxa, eu não era tudo aquilo que eu pensava. Pois é. Então Pedro se conheceu através daquela situação. E é importante que você se conheça. É importante que você se humilhe, que você se coloque numa condição de dependência de Deus. Confiar em Deus, não é confiar em você. Maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço direito. Não faça da sua carne, da sua capacidade, da sua inteligência, o seu braço direito, o seu apoio, porque isso não vai dar certo para você. Você tem que se apoiar em Deus. O seu coração tem que confiar em Deus, depender dele. E sempre desconfiar da sua carne, sempre desconfiar de si mesmo.
Não acreditar naquela parte sua que é caída, que todos nós temos. Todo ser humano tem uma parte caída, uma parte falha, uma herança maligna de Adão e Eva, a herança do pecado. Não confie nessa parte que está aí dentro de você. E por causa dessa parte é que você tem que colocar toda a sua confiança em Deus. E andar sempre olhando para Ele, apegado a Ele, se verificando, se avaliando, se corrigindo para que você também não passe por um constrangimento tremendo de chegar a negar que conhece Jesus pelas suas atitudes, quando na verdade o que aquilo que aconteceu mostrou é que você não conhecia a si mesmo. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.